E aí galera, beleza? Estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa série de aulas tratando a respeito da resolução de questões envolvendo conteúdo de retas. Bom, creio que a aula de hoje está bem interessante. Vamos envolver alguns conceitos bem empregados em algumas questões de Enem. Então, vem comigo. Temos aqui nossa primeira questão que diz o seguinte: considere a reta que tem a equação y igual a 6 menos a mais 1 sobre 2 que multiplica x e x mais a vezes y mais 2 igual a zero. Determine os valores reais de a para que essas retas sejam concorrentes. Beleza, primeiramente, para duas retas serem concorrentes, ou seja, se tocarem em algum ponto, um ponto P qualquer, a primeira coisa que eu tenho que saber é que o coeficiente angular da primeira reta tem que ser diferente do coeficiente angular da segunda reta, certo? Então, essa aqui é a primeira e essa segunda, elas têm que ter coeficiente angular diferentes. Então é o seguinte, a primeira já está na forma reduzida. Vamos aqui colocar na forma reduzida também a segunda. X mais a y mais 2 igual a zero. A forma reduzida nada mais é do que isolar o y. Ou seja, y é igual a quê? Menos 1 sobre a vezes x menos 2a. Então, o valor que multiplica x em ambas as equações reduzidas é o nosso coeficiente. Então, temos na primeira a equação y igual a 6 menos a mais 1 sobre 2 vezes x. Isso aqui é o coeficiente angular dessa reta, assim como esse é o coeficiente angular dessa. Certo? Então, para essas retas serem concorrentes, os meus coeficientes angulares têm que ser diferentes um do outro. Tranquilo? Então, vou fazer o quê? Menos a mais 1 sobre 2 tem que ser diferente de menos 1 sobre a. Então, vou ignorar esse diferente e trabalhar como uma igualdade. Porém, no final, eu traço uma diferença aqui, certo? Então, resolvendo normalmente aqui, o produto do meio igual ao produto dos extremos, vamos ter que menos a ao quadrado menos a. Isso é igual a menos 2. Menos a ao quadrado menos a, passando esse por esse lado da igualdade, mais 2 igual a zero. Temos aqui uma equação do primeiro grau, do segundo grau, melhor dizendo. Como resolver a equação do segundo grau? Eu posso resolver de diversas maneiras. Vamos resolver aqui de forma mais padronizadas, que todo já conhece. Delta é igual aqui ao valor de b, que é o valor que multiplica a, ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 1, que é o valor que multiplica a. Delta é igual a 1 mais 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. E a delta é igual a 9. Então, temos o valor do delta, nosso discriminante. Temos o valor de x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 que multiplica o valor de a. Não esse azinho aqui, o a da forma. X é igual a quê? Menos 1 mais ou menos a raiz de 9, que multiplica menos 1. Então, x' vai ser o quê? Menos com menos dá mais, seja 1 mais 3, raiz de 9, 3, sobre menos 2. Ou seja, x' vai ser 4 sobre menos 2. E isso é menos 2.
Ou então, x duas linhas que é 1 menos 3 sobre menos 2. Ou seja, x duas linhas será menos 2 sobre menos 2, ou seja, 1. Seguinte, aqui eu utilizei o x só para me diferenciar desse a aqui, que senão ia ficar muito confuso. Mas eu posso dizer que A1 é igual a menos 2 e a duas linhas seria igual a 1. Porém, para que as retas sejam concorrentes, eu tenho que dizer que A tem que ser diferente de menos 2 e diferente de 1. Então, A assumindo valores diferentes de menos 2 e de 1, eu tenho condição suficiente para fazer com que essas retas se toquem em algum ponto. Temos aqui outra questão, também bastante interessante, que diz o seguinte: determine a abscissa do vértice A do triângulo indicado na figura. Temos aqui o nosso triângulozinho. Notem que é um triângulo retângulo, que forma um ângulo de 90 graus desse segmento com esse. Então vamos lá, o seguinte: como vamos determinar esse vértice? Da seguinte maneira: vamos considerar isso aqui como sendo uma reta e esse aqui como sendo outra. Essas retas são ortogonais entre si, ou seja, perpendiculares. Portanto, seus coeficientes angulares, por exemplo, essa aqui é a reta 1, essa aqui é a reta 2. Então, o coeficiente angular da reta 1 é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta 2. Certo? A partir daí eu posso determinar o meu coordenadas do vértice. Como? M2 é o quê? Y de B menos Y de C sobre X de B menos X de C. Ou seja, M de 2, coeficiente angular da segunda reta, seria 2 menos 0 sobre 0 menos 4. Portanto, o coeficiente angular da segunda reta seria 2 sobre 4, ou seja, 1 meio. Agora eu vou determinar a primeira. O coeficiente angular seria y de A menos y de C sobre x de A menos x de C. O coeficiente angular da primeira reta seria o quê? 2 menos 0 sobre x menos 4. Ou seja, o coeficiente angular da primeira reta é 2 sobre x mais 4. Tranquilo? Então, se eu tenho a relação que diz que se eu tenho dois coeficientes angulares de retas ortogonais, eu vou ter m de 1 é igual a menos 1 sobre m de 2. O coeficiente angular da primeira é igual a 1 sobre o coeficiente angular da segunda. Menos 1 sobre o coeficiente angular da segunda, né? Portanto, 2 sobre x mais 4 é igual a menos 1 sobre 1 meio. Ou seja, 2 sobre x mais 4 é igual a menos 2. Então, executando o produto do meio igual ao produto dos extremos, temos que menos 2x menos 8 igual a 2. Menos 2x vai ser igual a 2 mais 8. Menos 2x é igual a 10. Portanto, x vai ser igual a 10 sobre menos 2. Portanto, x é igual a menos 5. A abscissa do ponto A é menos 5. Certo? Espero que tenham todos compreendido. Fiquem atentos e até o próximo vídeo.